Reflexões sobre métodos de ensino. A ludicidade no planejamento do professor. Olá, hoje nós vamos conversar sobre a importância do professor utilizar elementos lúdicos no seu planejamento, considerando essa dimensão do ser humano que muitas vezes dentro do ambiente escolar é esquecida. Então, quando pensamos nessa dimensão, temos um contraponto dentro da escola. Frases como: eu ensinei, ele que não se esforçou; eu fiz minha parte, ele que reprovou sozinho; a matéria é essa, se ele não aprendeu, a culpa não é minha; na minha disciplina ele está reprovado, pois não sabe nada. Então, a dimensão lúdica traz ao professor, que se reporta às concepções emancipatórias de ser humano, possibilidades de superar esse tipo de afirmação, onde se afirma que o estudante não aprendeu porque não quis, que o professor fez sua parte, é o estudante que não se interessou. Na dimensão lúdica, nós, professores, temos possibilidades de organizar encaminhamentos metodológicos que transformem as aulas em aulas mais interessantes, mais dialógicas, que percebam, que considerem quem é o sujeito da aprendizagem e traga a brincadeira, os jogos, a problematização, os materiais didáticos de qualidade em prol desses planejamentos que considerem quem é o sujeito, mas, sobretudo, objetivem que o estudante passe desse conhecimento de senso comum a um conhecimento científico, mas de uma forma agradável, sem ter aquele ambiente austero, em que o professor é o dono do saber e o estudante é aquele estudante que não pode se posicionar, dialogar, discutir, refletir e pensar sobre o objeto do conhecimento. Se nos remetermos à dimensão lúdica do ser humano, podemos encontrar elementos para organizar planejamentos eficazes, planejamentos que considerem o sujeito da aprendizagem, seus interesses, seus desafios, seus conflitos, e na brincadeira, no jogo, em metodologias que considerem essa dimensão do sujeito, nós podemos organizar e encaminhar elementos do processo educativo de uma forma mais leve, sem um ambiente austero e muitas vezes até agressivo. Então, na dimensão lúdica, nós temos os sujeitos nas diferentes fases de desenvolvimento que brincam, em família, com os colegas, utilizando materiais, jogos, brincadeiras ou não. E o importante é o professor trazer esses elementos da ludicidade para o seu planejamento. Então, a ludicidade está presente na vida dos seres humanos e é elemento de cultura para as crianças e para todos os seres humanos. Então, a criança se apropria da cultura por meio da brincadeira. A criança demonstra na brincadeira um comportamento mais avançado do que demonstra na realidade. Então, Vygotsky coloca isso nos seus estudos, que ao observar crianças brincando, ele percebia que nesse imaginário da criança, ele se comportava como se tivesse mais maturidade, tivesse mais avançada do que aquela idade ou daquela fase do desenvolvimento que essa criança estava. Então, sabendo desses estudos, sabendo do que Vygotsky traz, nós, professores, podemos organizar encaminhamentos metodológicos que levem o estudante a estar se desenvolvendo, estar consolidando aprendizagens e fazendo aquilo que ele não conseguia fazer sem o uso da ludicidade de uma forma mais avançada.
né? Então, nós podemos nos utilizar dessa teoria para organizar os nossos processos de ensino. Então, a brincadeira, conforme Leontiev, é a atividade principal da criança, que se utiliza dessa forma de expressão para resolver conflitos internos e cumprir desejos que são impossíveis de realizar no momento. Então, o Leontiev estudou também brincadeiras das crianças, e ele coloca que, ao observar crianças também, que as crianças elas se demonstram estar mais avançadas do que a fase de desenvolvimento em que estão. E ao observar, por exemplo, crianças que na brincadeira elas não poderiam fazer uso de um fogão ou de dirigir, mas que na brincadeira isso é possível, porque ela pode se utilizar de um objeto ou realizar uma brincadeira imaginária onde nesse imaginário ela cozinha ou ela dirige. Sabendo então dessa teoria, nós profissionais podemos nos remeter a elementos materiais, a jogos, a desafios que levem ao estudante, à criança, a se imaginar em determinadas situações em que o objeto do conhecimento esteja presente. Ele pode criar, se remeter ao seu imaginário para estar próximo ao conhecimento que ele tem direito a adquirir estando dentro da escola. O bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. Nesse sentido, ao realizar o nosso planejamento, podemos estruturar encaminhamentos metodológicos que venham desafiar os estudantes de forma lúdica a realizarem ações que impulsionem sua aprendizagem e, por conseguinte, seu desenvolvimento, porque a aprendizagem gera desenvolvimento. Então, para Vygotsky, a aprendizagem gera desenvolvimento. Se a aprendizagem gera desenvolvimento, eu vou organizar materiais, problematizações em que o estudante consolide a aprendizagem por meio desses desafios, por meio das brincadeiras, da ludicidade, e ao conseguir, ao avançar, ao se comportar de uma forma mais avançada do que aquela idade, do que aquela fase de desenvolvimento que ele está, esse estudante consolida aprendizagens e assim se desenvolve. Então, podemos nos remeter a esses conhecimentos para organizar planejamentos mais eficazes. Então, o jogo e a brincadeira permitem à criança a socialização, a interação, a resolução de conflitos, o contato com o objeto da aprendizagem, a expressão dos pontos de vista, a descoberta e a autonomia. É trazer para dentro da sala de aula metodologias que, de fato, olhem para a fase de desenvolvimento que esse sujeito está. Se esse sujeito está no ensino fundamental, se é uma criança, essa criança brinca, essa criança precisa de ludicidade dentro de sala de aula. E ao promover esse ambiente educativo, com a presença do jogo, da interação, da brincadeira, do desafio, a criança vai se desenvolver, vai aprender, vai ter acesso ao conhecimento científico, histórico, cultural, mas de uma maneira em que ele possa aprender de uma maneira mais leve, de uma maneira não tão opressiva até como na escola tradicional. Então, o jogo permite que aconteça em tempos e espaços determinados e pressupõe regras. O professor deve propor várias vezes o mesmo jogo, dependendo do grau de dificuldade de suas regras, para que os estudantes possam, além de aprender a jogar,
apropriar-se do conhecimento que o jogo lhes proporciona. Então, o jogo pressupõe regras e o professor, ao colocar jogos no seu planejamento de ensino e no planejamento de aula, ele precisa pensar que jogo é esse, qual é o objetivo desse jogo, quais conhecimentos esse jogo vai proporcionar para os meus estudantes, de que maneira eu vou organizar a sala de aula de maneira com que os estudantes possam jogar. E são duas aprendizagens. Se esse jogo não é conhecido dos estudantes, o professor precisa prever a aprendizagem do jogo propriamente dito e a aprendizagem do conteúdo que esse jogo traz, né? De repente, é um jogo que vai trabalhar algum conteúdo relacionado à sustentabilidade. Então, é aprender a jogar e depois aprender sobre o conteúdo que esse jogo traz. Na brincadeira. Então, as brincadeiras também podem ser utilizadas dentro de sala de aula e, a partir das brincadeiras, os estudantes aprendem. Só que na brincadeira, muitas vezes esse estudante não vai necessitar de um objeto, de um brinquedo, né? Então, se nos remetemos às brincadeiras tradicionais, são transmitidas oralmente, muitas vezes de geração a geração, e pode ocorrer por meio do uso de objetos, de brinquedos ou não. E sabendo disso, o professor pode trazer as brincadeiras para dentro de sala de aula, de forma com que essas brincadeiras também contribuam para o processo de aprendizagem dos estudantes. Conforme Toledo, as crianças aprendem na brincadeira. Por que não considerar essa possibilidade na escola? Por que as crianças precisam deixar de brincar para serem transformadas no adulto? Por que o adulto não pode brincar? Então, ao brincar, ao possibilitar a brincadeira para os estudantes, para as crianças, o professor pode observar os interesses dos estudantes, os desafios, as dificuldades, pode interagir com os estudantes, pode possibilitar a interação entre as crianças e, a partir dessas observações, organizar outros planejamentos e outros encaminhamentos, tendo em vista sempre o avanço da aprendizagem desses estudantes. Uso de materiais didáticos. Então, é importante utilizar diferentes materiais industrializados ou produzidos pelo professor, ou além, produzidos com as crianças, juntamente com as crianças, porque com certeza, quando esses materiais, esses jogos são produzidos pelos estudantes, o interesse vai ser outro e eles vão se sentir comprometidos com esse trabalho pedagógico, com esse trabalho educativo realizado dentro de sala de aula. Os brinquedos, né? Conforme Kishimoto, possibilita à criança um substituto dos objetos reais, colocando-a na presença de sua reprodução, que pode ser o que existe na natureza, no cotidiano e nas construções humanas. Os brinquedos disponibilizados aos estudantes no contexto escolar precisam ser selecionados com cuidado, considerando segurança, diversidade de materiais e possibilidades de aprendizagem. Então, isso é muito importante, que o professor observe quem são essas crianças, a idade que elas têm, qual é o seu objetivo de ensino e, portanto, de aprendizagem com os estudantes, para que possa escolher os materiais mais adequados. Então, a segurança, o tipo de material, o tipo de experiência que o material vai demandar e que vai refletir na aprendizagem desses estudantes. Na BNCC, nós temos o brincar como um direito de aprendizagem, né? Então, brincar é um direito de aprendizagem na educação infantil, o que pressupõe a diversificação e o planejamento de brincadeiras pelo professor, ampliando os saberes das crianças sobre as brincadeiras tradicionais,
bem como possibilitando que elaborem ou relaborem novas formas de brincar. Então, na Base Nacional Comum Curricular, esse direito ao brincar está colocado como fundamental na educação infantil. Mas isso não quer dizer que no ensino fundamental as crianças também não possam brincar, né? Porque não é porque passaram da educação infantil para o ensino fundamental que deixaram de ser crianças e que precisam ser não mais vistas como essa criança que brinca, essa criança que precisa da ludicidade para brincar, para se apropriar da cultura e ter esse movimento e esse acesso a outras culturas presentes dentro da escola. Então, no ensino fundamental, as brincadeiras também podem ser utilizadas para contextualizar conteúdos, espaços e tempos de vivências das aprendizagens. Então, no ensino fundamental, o professor, no seu planejamento, tendo em vista os direitos de aprendizagem do estudante, ele pode organizar metodologias onde o brincar, onde o jogo, onde os materiais didáticos de qualidade estejam presentes, possibilitando a esse estudante aprender de uma forma diversificada, de uma forma diferenciada, que não apenas o caderno, o uso do caderno e o uso do quadro, e muitas vezes apenas também no livro didático. Então, ludicidade e planejamento, uma relação que a gente precisa estar pensando sempre. Então, planejar as metodologias de ensino, trazendo a ludicidade como elemento essencial na condução do processo de ensino-aprendizagem, possibilita ao professor organizar ambientes de aprendizagem em que a brincadeira, o brinquedo, o jogo e os materiais didáticos sejam utilizados de forma a proporcionar aos estudantes ferramentas de ampliação cultural, ao mesmo tempo que lhes fornecem desafios e mediações que lhes permitam consolidar aprendizagens. Então, quando o professor organiza o ambiente educativo, pensando quem é esse sujeito da aprendizagem, esse sujeito é uma criança, esse sujeito é um adolescente, de que forma eu vou trazer a ludicidade para dentro de sala de aula, de maneira com que esse sujeito aprenda. Não o jogar pelo jogar, naquele momento que sobrou da aula, então eu vou disponibilizar um jogo. Não, eu vou planejar, eu vou pensar em quantos jogos eu vou precisar para um determinado número de estudantes, qual é o objetivo desse jogo, qual é o conteúdo, quanto tempo eu vou trabalhar esse jogo para que a aprendizagem se consolide ou para que a criança avance nesse processo de construção do conhecimento. Concluindo, nós podemos então perceber a importância da ludicidade nos encaminhamentos didático-pedagógicos em sala de aula, pensando nas diferentes dimensões do ser humano, que o ser humano não é apenas um ser que tem a dimensão cognitiva, mas ele é um ser humano que é estético, ele é espiritual, ele é físico-motor, ele é um ser histórico e ele é também lúdico. E sabendo dessa concepção fundamentada na multidimensionalidade do ser humano, o professor pode organizar planejamentos que considerem quem é esse sujeito da aprendizagem, mas considerem esses encaminhamentos didático-pedagógicos de maneira com que a ludicidade esteja presente em sala de aula e essa criança seja atendida no seu direito a aprender por meio da ludicidade.